Pode abrir seu som, tá fechado, hein? Espera aí, só tocar no microfone. Vai abrir. Aí, bom, Aí, bom dia de muita paz. amém. Então, Mônica, a gente vai conversar um pouco nessa manhã sobre a questão de prestação de contas, né? A gente vive numa sociedade hoje que tem uma dificuldade muito grande em prestar conta. E isso normalmente começa em casa, né? E aí, quando a pessoa vai para a empresa, ela vai para igreja principalmente, né, congregar em algum lugar, essa questão fica bem difícil, esse relacionamento fica bem difícil. Porque prestar conta nada mais é do que você receber um feedback do que você está fazendo de certo ou de errado. E é muito bom quando você tem alguém para prestar conta e essa pessoa te dá um feedback. Quando eu falo que começa em casa de uma maneira errada, e isso explode lá na empresa, eu já trabalhei 30 anos em empresa, e em algumas empresas eu tive que prestar conta do dia a dia, das atividades, da atividade de outras pessoas que trabalhavam comigo, de custo de hora homem, de peça, de máquina, enfim. Nós temos que prestar conta a quem tem direito de exigir a conta. E esse é o grande problema. Quando a gente encontra na nossa vida alguém que tem direito de exigir conta da nossa vida, nós não temos essa formação de ser prestador de conta. E a gente começa a olhar essa pessoa com um olhar mais ríspido, ele está se metendo na minha vida, ele quer me controlar. Não é? Então a gente começa a fugir da prestação de conta. E exatamente daquela pessoa que vai nos dar o feedback. Ó, vai por esse caminho. Estamos te Acho ouvindo, que pastor. saiu. Ah, tá. E a gente começa a fugir dessas pessoas. A gente vê no mundo natural a Receita Federal, por exemplo, né? Nós temos que prestar contas à Receita Federal. E quando a gente erra na prestação de conta da Receita Federal, o que acontece? A gente tem que fazer a tal da retificadora, né? Dizer assim, não, ó, desculpe, Receita, eu escondi esse erro aqui, eu errei porque eu não prestei atenção, então eu tenho que fazer uma retificadora. E não adianta a gente querer se esconder da prestação de contas. A gente vê que em Gênesis 3, né, no versículo 8, Deus ia na virada do dia no jardim. E ali era meio que uma prestação de contas. Talvez Adão dizia o quê? Eu não sei, né? São lugares e época que a gente pagaria tudo para estar lá para ouvir, né? Para saber de detalhes, de pormenores. Mas o que Deus perguntava a Adão, se ele já sabia de tudo? E o que Adão respondia para Deus? E um belo dia, amor, Adão ele se esconde da prestação de conta. E ele se esconde. Deus chega no jardim e não está mais Adão lá. Após uma conversa com alguém que não era digno de que Adão prestasse conta, que era a serpente. Então, o grande problema hoje do homem é o medo de prestar conta. E às vezes a gente se esconde de prestar conta. E às vezes a gente vai congregar em algumas denominações que você fica meio escondido. Né? Eu vejo assim, o transbordo, por exemplo. O transbordo, apesar de não participar muito,
mas o transbordo é um lugar que não dá para se esconder muito, né? Aqui, do transbordo. Todo mundo está te vendo. Tem uma pessoa que fica no pé de todo mundo, diz: vem para cá, ó, fala aí, conta. A pessoa, ela é assim, ela fica falando: vem cá, conta, transborda, fala, vamos. Então, o transbordo é um lugar de prestação de conta, que você fala. Agora, quando você vai para uma denominação grande, lá você fica meio escondido. Lá você vai prestar conta a quem? Tem muita gente. Eu costumo dizer que o regime templista de hoje, ele faz com que as pessoas não prestem conta, porque o templismo, ele valoriza muito o templo. Vamos pintar o templo, vamos botar cadeira nova no templo, vamos ver o som do templo, vamos ver. E o essencial do templo são as pessoas. O templo é feito para que haja comunhão entre as pessoas. E o templismo ele é perigoso porque ele gera no coração dessas pessoas a cultolatria. Ele gera cultolatria. E as pessoas vão vivendo de culto em culto, vão nos seus cultos, cantam, oram, ouvem a palavra, volta para suas casas e tudo fica igual. Eu não preciso mais prestar conta para ninguém. E hoje em dia, quem nós precisamos prestar conta e que às vezes a gente falha na prestação de conta? Marido, mulher. Tem mulher que não presta conta para marido. Tem marido que não presta conta para mulher. E o negócio é tão sério. Eu tenho conhecidos meus, amigos, que dizem o seguinte: quando a minha mulher pega o meu telefone, eu começo a suar frio. Ó, por que a minha mulher pega o meu telefone e eu fico suando frio? Ou por que o marido pega o telefone e a mulher fica suando frio? Eu não sei se mulher fica suando frio quando pega, quando o homem pega. Sou, eu não sei se sou. Mas não deveria. Ambos deveriam ter a senha um do outro. O que está na rede social deve se prestar conta a ele. Olha, eu fiz isso, falei isso, eu entrei em tal grupo, eu tenho participado de tal grupo, entendeu? É assim. Esses dias uma amiga minha me pediu amizade do tempo de infância, né? Aí a minha esposa falou assim: quem é essa mulher? E a pastora, assim, ela é bem mansinha com vocês, né? Aí. Mas quando é comigo, às vezes ela. Aí eu falei assim: não, ela foi Miss Piraí do meu tempo. Miss Piraí? Que é essa mulher tá te pedindo? Aí fomos abrir o perfil dela lá. Pastora, tá aí não, né? Não dá para ver aqui. Tá? Ih, cara. Ah, sim. Eu achei... Aí. Agora foi, né? Começou, vai, né? E aí a graça de Deus foi tão grande, Mônica, que ela, assim, se acabou bastante, né? Não se cuidou, tal. Não é igual as mulheres do transbordo, né? Mulher do transbordo pode ter 60, 70 anos, que é tudo bonitona, tudo mulher bonita, né? Mas essa amiga minha não se cuidou e ficou um pouco fiona, né? Ela ficou um pouquinho fiona. Aí eu vi que a pastora Rose disse assim: ó, ainda bem. Mas é preciso prestar conta, porque quando a gente não sai de um regime de prestação de conta, a gente cai lá na empresa para trabalhar em algum tipo de serviço, seja público ou privado, vai ter um patrão que vai cobrar da gente. Agora, um patrão que é muito rigoroso, que é diferente do patrão da empresa, é o patrão do céu. A Bíblia diz que ele deu 5 talentos para um, deu 2 talentos para outro, e deu 5 talentos para outro. Isso está lá no livro de Mateus, no capítulo 25. Quando ele volta para prestar conta, o que tinha recebido 5 diz assim: eu granjeei, eu trabalhei e ganhei mais 5. E aquele que
é o recebedor da prestação de conta, diz assim, servo bom e fiel. Da mesma sorte, o que ganhou 2 também multiplicou, e ele disse a mesma coisa, servo bom e fiel. Mas o que recebeu 1 talento, disse que sabia quem era o cobrador, o que ia cobrar. Ele sabia a quem ele iria prestar conta e teve medo. É o mesmo sintoma de Adão. É o mesmo sintoma de Adão no Éden. As pessoas, às vezes, têm medo, têm receio de prestar conta. E o dono dos talentos diz assim, servo mau e infiel. Olha só como é que prestar conta a Deus tem os benefícios. Uma passagem, Mônica, que me chama muita atenção é João capítulo 17, aonde Jesus está prestando conta a Deus. E que me chama muita atenção também é que Jesus não precisava prestar conta a ninguém. Ele era Jesus. Ele é Jesus. Ele era Jesus. Ele não precisava. A confiança era tão grande que João 3,16 diz assim, ó, porque Deus amou o mundo que deu o seu filho, um representante confiável. Confiável. Uma pessoa digna de toda confiança. E no capítulo 17, no versículo 6, eu vou ler rapidamente aqui, na prestação de conta, ele fala assim, manifestei o teu nome aos homens que me destes. Eram teus, e tu me deste, e guardaram as tuas palavras. Para não ler todo o capítulo 17, eu vou ler só o 12. Estando eu com eles no mundo, guardei-os do mundo em teu nome. Olha que coisa interessante. Jesus prestando conta de gente para Deus. O próprio Jesus presta conta a Deus. E eu fico pensando, quem de nós aqui é mais bonito e mais cheio de unção e mais cheio de poder do que Jesus, que prestou conta a Deus? Porque quando nós prestamos conta a Deus, ao Espírito Santo, o próprio Espírito Santo nos dá o feedback do que está certo, do que está errado. Por quê? Porque com esse feedback nós começamos a aumentar, a diminuir a nossa margem de erro. E é muito bom, Mônica, quando na nossa vida nós diminuímos a margem de erro. Porque quanto mais erro cometermos no processo, mais trabalhoso será o processo. Então, a nossa margem de erro precisa diminuir. E todos nós, sem exceção, precisamos prestar conta. A outra passagem que me chama a atenção é Jó, no capítulo 1. O próprio Satanás vai prestar conta a Deus. E o próprio Deus, no capítulo, ele fala assim, olha, da onde você vem, Satanás? O que você tem feito? Né? Me dá a geral aí do que você tem feito. Porque o diabo faz coisas. E ele precisa também prestar conta. Se o próprio Satanás prestou conta a Deus, ele espera essa prestação de conta de nós. É Romanos 14, versículo 12, né? De maneira que cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. E Apocalipse 20, né? Apocalipse 20, diz que nós prestaremos conta de tudo que está escrito no livro da vida. Então, o que eu tenho que fazer no mundo espiritual?
Eu preciso fazer coisas no mundo espiritual de uma maneira assertiva, que isso vai estar registrado num livro, em algum lugar isso vai estar registrado. E olha o privilégio que nós temos. Outras pessoas não terão esse privilégio de fazer coisas aqui que estarão registradas num livro no céu. E cada um receberá o seu galardão segundo o que está escrito no livro da vida. Olha que coisa assim fantástica. Olha a posição que Deus nos coloca. É a mesma posição da parábola dos talentos do capítulo 25, onde você multiplica talentos. E talentos aqui, quando eu leio a Bíblia toda e eu vejo a intenção de Deus e a intenção de Jesus no Evangelho, é cuidar de vidas. Porque talento são peças de ouro, são quantias de ouro. Deus não está interessado em ouro, né? Um talento, eu acho que é 25 quilos de ouro. No caso, seria 125 quilos de ouro quem recebeu 5 talentos. Deus não mandou o filho dele aqui na terra para cobrar de mim, de você, 25 quilos de ouro. Isso é uma parábola. Ele quis dizer, através dessa parábola, que é para a gente cuidar de gente. Agora, eu vejo nessa parábola, Mônica, que tem gente que vai ter condição de cuidar de 5. Tem gente que vai ter condição de cuidar de 2 pessoas. Mas tem gente que não vai querer. É o ermitão espiritual. Ele não quer cuidar de ninguém, ele não quer saber de ninguém, ele não quer ligar para ninguém. Ele quer viver a vida dele, sabe, cuidando dele. E Deus não nos chamou para isso. A nossa história precisa ser pautada em cuidado de gente. Se eu não quero cuidar de gente e querer ser cristão, eu estou no caminho errado. O cristão, ele cuida de gente. Quando Jesus mandou os 70 de 2 em 2, isso está registrado lá em Lucas 10, Jesus diz assim: aqueles que receber vocês, a mim me recebe. Quem der um copo, ao menos um copo de água fria para um de vocês, receberá galardão de profeta. Vocês vão receber poder para expulsar demônios, vocês vão receber poder para curar enfermos, vocês vão ser presos, mas vocês vão receber um poder tão grande que quando vocês forem presos, vocês não fiquem preocupados com o que vocês vão falar. O Espírito de Deus falará através de vocês. E eles recebem todos esses dons. E a Bíblia diz que quando eles retornam dessa jornada, de saírem de 2 em 2, de cidade em cidade, de casa em casa, a Bíblia diz que eles voltaram prestando contas a Jesus. E essa coisa, talvez Jesus já incutiu no coração deles prestarem contas. Porque Jesus prestava conta. Então, se eu cobro conta de alguém, é porque eu também tenho que ser um prestador de conta. Eu preciso inserir na minha vida esse processo de imitação. Eu lembro no primeiro transbordo, né, da pessoa xerocável, né? As pessoas falaram muito dessa pessoa xerocável. Então, até nesse sentido de prestar conta, as pessoas precisam ver isso em mim, precisam ver isso em vocês. Aquele que está prestando conta para mim, ele precisa ver isso. E ele precisa ver na vida dele o feedback do que ele me prestou conta. Agora,
A pessoa que cobra a prestação de conta precisa saber agora que feedback eu vou dar para aquela pessoa que tem uma margem de erro muito grande. Eu não posso estragar a vida dessa pessoa com o meu feedback errado. Eu não posso, eu não tenho esse direito. Jesus não fez isso. Ele não estragou aqueles a quem Deus confiou. E nós temos, eu vejo assim, em algumas denominações, Mônica, e eu acho que Deus até perdoa algumas pessoas, porque muita coisa que acontece nas denominações, as pessoas botam culpa na igreja. Ela está na Batista, ela está na Metodista, ela está na Assembleia, ela diz assim, ó, eu estava na igreja, a igreja me feriu, o pastor lá me feriu, o líder lá me feriu, e agora eu não quero saber da igreja. Ora, a denominação não é igreja, ela é uma representante da igreja. E a hora que ela passa a não representar mais essa igreja, ela perde a credencial de igreja, de representante de igreja. Então, a igreja hoje tem sido culpada por muita coisa que acontece dentro das denominações. Culpada por pessoas que são feridas por problemas que acontecem dentro dessas denominações. E elas largam Deus. Elas não querem saber de Deus. Não foi Deus que fez isso com elas. Foram pessoas que falam em nome de Deus, que deram um feedback errado. E eu tenho, hoje, assim, orientado muita gente que tem nessa situação. Eu falei assim, olha, eu digo para ela o seguinte, você tem que ter zelo, cuidado, guardar no seu coração o evangelho da Bíblia. Você não pode se decepcionar com o evangelho denominacional. O evangelho denominacional, às vezes, ele é muito diferente do evangelho da Bíblia. Eles se conflitam. Eu digo para ela, é tão difícil, é tão trabalhoso você viver o evangelho da Bíblia. Agora, você, às vezes, vai querer viver o evangelho da Bíblia e o evangelho denominacional. E dentro de uma denominação, Mônica, parece que são várias tribos. Uma denominação é assim, a outra é assim. Dentro da mesma denominação, são várias tribos diferentes. Há pouco tempo, um pastor falou assim, pastor Tony, eu vou chamar o senhor para pregar lá na nossa igreja. Eu falei, olha, eu não sei que eu não tenho pregado mais, eu não tenho tido muito tempo e tal. Aí ele falou assim, mas você vê lá. Ele falou assim, não, eu vou ver com o meu bispo, ver se ele deixa o senhor pregar. Mas no Evangelho da Bíblia, João Batista não precisava pedir a bispo nenhum. Filipe, ele só ouvia o anjo falando, ele só ouvia o Espírito Santo falando, ele ia. E uma cidade inteira se converte por conta de Filipe. João Batista, Jesus não precisava de autorização para pregar esse evangelho, do qual cada um de nós um dia temos que prestar conta. E a pergunta que eu quero fazer para finalizar: a quem nós temos prestado conta? A quem nós elegemos pessoas de direito que possa exigir de nós prestação de conta? E qual é o nosso temor de prestar conta daquilo que nós fazemos, do nosso dia a dia? Quem é o seu prestador de conta? Essa palavra que eu quero finalizar aqui. Você já nomeou alguém como aquele que vai receber a sua prestação de conta? Pensa nisso. Ótimo dia. Deus abençoe. Um beijo no coração de cada um de vocês. Meu Deus! Obrigada, pastor Tony.
Eita, que foi uma paulada na minha cabeça logo no dia 8, hein? Prestar contas. É uma das coisas que meu pastor mais vem falando. Moramos, né? Vivemos numa cultura que eu sou independente, faço o que quero da minha vida, não tenho que prestar conta para ninguém. Eita, como essa palavra, esse ensinamento falou comigo. Obrigada, meu pastor Tony, obrigada. Obrigada a você que está aqui. Essa live está sendo gravada e você pode abençoar um irmão, abençoar uma irmã, ensinando, passando esse estudo adiante. Não guarde só para você, é somente compartilhar. Só compartilhe. Vamos alcançar mais pessoas e assim trazer para essa sala de estudo, onde temos o conhecimento. Aqui eu tenho aprendido tanta coisa, tenho crescido tanto, eu tenho certeza que tem muita gente aí precisando ouvir essa palavra de hoje. Meu pastorzão, vem para cá, ora conosco para a gente finalizar essa sala e desde já, muito obrigada por estar aqui no dia de hoje, hein? Deixando as suas coisas, seus afazeres, para trazer para a gente. Eu preciso prestar conta. Obrigada, meu pastor Tony. Vem para cá. Pai, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado que o Senhor nos olha de uma maneira especial. O Senhor nos escolheu. Tua palavra diz que foi nos dado um poder de sermos feitos filhos de Deus. E nós entendemos que esse poder veio do céu. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem um carinho, um cuidado. O Senhor nos olha de uma maneira tão especial que o Senhor escreveu o nosso nome num livro em algum lugar no céu. Então, espiritualmente, estamos sim registrados no cartório espiritual lá do céu. Muito obrigado, Senhor, porque esse é um privilégio que o Senhor nos dá. Louvado seja o teu nome, Senhor, pela vida da Mônica. Louvado seja o teu nome pela vida de cada uma pessoa que participa desse grupo do transbordo. Eu quero orar, Senhor, por cada família, por cada pessoa, Senhor, que estão envolvida no grupo do transbordo. Aqueles que precisam de cura, que o Senhor manifeste a sua cura hoje. Aqueles que precisam de libertação, aqueles que precisam de um milagre, de um sobrenatural. Há pessoas que estão vivendo situação que é impossível e nós queremos clamar ao Deus do impossível sobre a vida dessa pessoa e que o Senhor torne possível esse problema, Senhor. Assim nós oramos, assim agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, amém, meu Deus! Obrigada! Tenha um dia mais que abençoado com a presença do Senhor. Que ela não se afaste nem de mim, nem de você. Obrigada, meu pastor Tony. Amanhã é quinta de oração. Eu convido você para estar aqui orando, intercedendo um pelos outros. E assim o Senhor vai nos conduzindo. Beijo grande. Obrigada, família. Eu amo vocês e até amanhã, 7h05. Obrigada, meu pastor Tony. Obrigada, pastora Rose.